Olá, meu povo, professora Ana Flávia. E aí, tudo bem com vocês? Tudo? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia. E na aula de hoje vamos fazer uma revisão sobre um dos assuntos que já estudamos no decorrer dessas semanas. Que assunto é esse? O processo de regionalização do mundo, com base nos critérios socioeconômicos, ou seja, para definir se um país ele pode ser considerado desenvolvido, subdesenvolvido, país rico, país pobre, país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Esses assuntos a gente já estudou no decorrer das nossas aulas e hoje vamos fazer o quê? Uma revisão. E qual a necessidade dessa revisão? Você deve estar pensando, porque vocês estão em mãos com o TD avaliativo. Então vamos abordar um pouco do que está sendo cobrado nesse TD. Caso vocês tenham dúvida, podem tirar a dúvida lá no Class ou prestando atenção na nossa aula de revisão hoje, ou seja, no assunto que vamos relembrar. E aí, estão preparados? Sim? Posso começar? Então, vamos lá. Então, meu povo, na nossa aula de revisão de hoje, com relação aos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou seja, a sua divisão socioeconômica, sociogeográfica, analisando o mapa aqui, vamos observar cada um dos pontos com bastante atenção. Se você teve dúvida durante as nossas explicações no decorrer dessas semanas, importante agora você ficar bem atento para tirar essa dúvida e prestar bem atenção na nossa explicação. Então, se desliga de tudo que tiver aí, ó, tirando a sua atenção, telefone, televisão, videogame, conversa de alguém da família, se liga aqui na nossa aula. Então, vamos prestar atenção aqui com relação ao mapa que temos como análise. Preste atenção. O nosso mapa, o mapa mundi, ele está sendo representado por 3 cores. Então, nós temos 3 cores de diferenciação. Essas cores, elas demonstram, ou seja, elas querem lhe mostrar o quê? Nós temos o primeiro ponto de análise, vamos observar o azul. Então, o ponto azul a gente tem, ó, continente americano, aqui em cima. Aqui nós temos, vou numerar com 1, tá? Nós temos países da Europa. Aqui nós temos um país da Ásia, que é o Japão. Aqui embaixo nós temos país da Oceania. Então, e aqui na América do Sul, ó, nós temos a Guiana Francesa, número 1, que é um ponto também que está de azul. O que é essa representatividade azul no nosso mapa? O que ele define com relação à nossa divisão geográfica e socioeconômica? Recapitulando o que já vimos em aulas anteriores. Vamos relembrar. Primeiro, o nosso mundo ele foi dividido inicialmente em 3 mundos, ou seja, 3 tipos de mundo. O de azul, nós temos a representação do país de primeiro mundo, que são chamados de países capitalistas desenvolvidos. Esses são os nossos países de primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos. Por quê? Capitalista é a parte econômica, ou seja, o sistema econômico, e o desenvolvimento ele vem por conta dessa economia. Significa que aonde está de azul dentro do nosso território mundial, na primeira divisão que existiu, esses eram os países mais ricos, as maiores potências, eram aqueles que tinham maior poder dentro do nosso planeta. A nossa segunda divisão nessa imagem com relação, que foi em 3 divisões, a nossa segunda são os países de segundo mundo, que está de vermelho. Então, vou botar aqui o número 2, ó. Países de segundo mundo, de vermelho. E qual o sistema econômico desses países? Socialista. E esses países socialistas, eles são desenvolvidos ou subdesenvolvidos? E aí, vocês lembram? A gente viu isso aí no decorrer das nossas aulas. Exatamente, são países desenvolvidos. Olha só, de azul,
nós temos capitalistas desenvolvidos. De vermelho, nós temos socialistas desenvolvidos. Significa que tanto o capitalista como o socialista, tanto o ponto 1 como o ponto 2, tanto a parte azul como a parte vermelha, são países ricos, países de grande economia. Até aqui, entenderam? Continuando. Nós temos agora o terceiro mundo, que são países capitalistas subdesenvolvidos. E aqui, ó, já pega todos os países que são verdes. Então, nós temos, ó, países subdesenvolvidos, capitalistas subdesenvolvidos, na América, na África, na Ásia, e nós temos aqui, ó, até mesmo na Oceania, nós temos quem, ó? Nós temos aqui, ó, países Indonésia, Nova Zelândia, que fazem parte do continente oceânico, mas eles são países subdesenvolvidos. África, todo o seu território é subdesenvolvido. A América, pegando do México, passando pela América Central e pegando a América do Sul, tirando a Guiana Francesa, todos são subdesenvolvidos. Na parte da Ásia, os países debaixo do continente asiático são subdesenvolvidos. E aí nós temos um único continente, que ele não apresenta nenhuma característica com o país subdesenvolvido. Que continente é esse? E aí? A Europa, exatamente. A Europa é o único país do nosso, o único continente do nosso planeta que não tem nenhum país subdesenvolvido. Mais uma vez, a Europa é o único continente do nosso planeta que não tem nenhum país subdesenvolvido. Você observar o mapa, observar a nossa imagem, todos os outros continentes nós temos pontos verdes, menos na Europa. Então, essa foi a nossa primeira divisão socioeconômica e geográfica do mundo. Países em primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem era de primeiro mundo? Capitalistas desenvolvidos. De segundo mundo, socialistas desenvolvidos. E de terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvidos. Vimos também no decorrer das nossas aulas a segunda divisão com relação à socioeconomia do nosso planeta. Países do norte e países do sul. Isso com base em quê? Com base na divisão da linha do Equador. Então, observando aqui o mapa, nós temos, ó, a linha do Equador, que divide os territórios na nossa segunda divisão com relação a países ricos e países pobres. Como ficou definido? Todos os países que tivessem, ó, acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte, seriam considerados países ricos, que são os países do norte. Todos que tivessem abaixo da linha do Equador seriam considerados o quê? Países pobres, ou seja, países do sul, mais uma vez. A nossa segunda divisão socioeconômica foi com base na linha do Equador. Acima da linha do Equador, no hemisfério norte, eram considerados países ricos, os países do norte. Da linha do Equador para baixo, eram os países pobres, considerados países do sul. Essa divisão, ela gerou um constrangimento, um desconforto com relação a alguns países que estavam localizados abaixo da linha do Equador. Por quê? Porque esse país em destaque, que é o que eu vou falar para vocês, ele tinha uma economia tão grande e tão comparativa dos países desenvolvidos
que muitas vezes ele ainda tinha uma economia melhor, ou seja, maior do que outros países. Por exemplo, os países da Europa, como França, como Holanda, como Espanha. Então, esse país, que país foi esse? A Austrália, aqui no continente oceânico, entrou em questionamento sobre essa divisão. Pera lá. Ei, vocês aí, eu acho que vocês não estão fazendo as coisinhas direito, não. Eles colocaram isso aí para eles. Como é que a minha economia é tão equivalente à de vocês? Tá ali, pau a pau com a de vocês, ali, juntos. Comparando com alguns países, a minha é até melhor. Como é que eu vou ser considerado um país pobre e você vou ser considerado um país rico? Isso aí precisa, ser revisto, isso precisa ser reanalisado. Então, por conta desse desconforto, dessa reclamação da Austrália, os nossos países que eram divididos apenas em ricos e pobres, de acordo com a linha do Equador, passou a ter uma nova divisão, que é a divisão que a gente utiliza até hoje, em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, independente do local que o país esteja localizado, ou seja, independente do continente. Não é mais com relação ao continente, mas sim especificamente a economia do país. Então, hoje é analisado dessa forma e definido em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Voltando aqui para a nossa imagem, nós temos ainda uma outra divisão que também existia como comparação. Os países do hemisfério oriental e os países do hemisfério ocidental. Isso com base em uma outra linha. Vou alterar aqui a cor para vocês. Que linha era essa? O meridiano de Greenwich. Então, com base nele, eles tinham que definição? Os países que estivessem localizados ao lado oeste seriam chamados de ocidental. Os países que estivessem localizados para o lado leste seriam oriental. E economicamente, na visão deles, os países de maior poder econômico estariam do lado oriental, principalmente aqueles que estavam dentro do continente europeu, a Rússia aqui no continente asiático e nós temos o Japão aqui na Ásia. Então, era considerada as grandes maiores potências nessa divisão, de acordo com o meridiano de Greenwich. Aí você pode estar se perguntando, e os Estados Unidos, professor? O que foi que aconteceu com ele, que é considerado uma grande potência? Os Estados Unidos era considerado e ainda é uma grande potência. Mas quando ele fez essa divisão de acordo com o meridiano de Greenwich, eles perceberam que o lado oriental é onde tinha maior número de países desenvolvidos. E do lado ocidental tinha quem? Apenas os Estados Unidos e depois o Canadá. Então, essas divisões foram gerando transtorno para os países, porque eles começaram a entrar em discussão, começaram a questionar essa divisão socioeconômica. Desde então, essas reclamações econômicas com relação à classificação de país desenvolvido, subdesenvolvido, grande potência, baixa potência, país rico, país pobre, se teve a última divisão que é a que nós temos até hoje. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, independente do ponto que o país esteja localizado. Então, com base no que eu acabei de mencionar a vocês, com relação a essa divisão desenvolvido e subdesenvolvido, que é atual, a gente pode observar aqui no mapa que não tem uma linha de definição, ou seja, a linha do Equador, ela não existe. Ela já é toda desestruturada. Por quê? Não importa onde o país esteja, o que importa é a sua economia, o seu desenvolvimento. Então, analisando aqui o mapa, nós temos, de amarelo, os países desenvolvidos. Aí você observa quais são esses países, nós temos Estados Unidos e Canadá aqui no continente americano, Estados Unidos e Canadá no continente americano.
Nós temos aqui todos os países da Europa. Aqui em cima, ó, na Ásia, nós temos a Rússia. Aqui do lado nós temos o Japão. Aqui embaixo, na Oceania, ó, nós temos a Austrália. Esses são os grandes países desenvolvidos. E aí, na parte rosa, são os subdesenvolvidos, aqueles considerados pobres. Quais são eles? Ó, vamos analisar alguns. No continente americano, pegando do México para baixo, todos são subdesenvolvidos. Todo o continente africano é subdesenvolvido. Ilhas aqui na Oceania, ó, como Nova Zelândia e Indonésia, subdesenvolvido. Parte sul da Ásia, pega Índia, China, Afeganistão, esses países aqui no Oriente Médio, todos eles são o quê? Subdesenvolvidos. Então, mais uma vez, onde está de amarelo são países ricos, países desenvolvidos. Onde está de rosa são países pobres, subdesenvolvidos. Só que entre esses países subdesenvolvidos, nós temos alguns que vimos no decorrer das nossas aulas, que eles têm uma economia maior e que eles podem se tornar desenvolvidos. Então, eles passam a ser chamados de países emergentes. Quais são eles? Nós temos, por exemplo, Brasil, China, Índia, México. Mas será que esses países eles vão realmente, África do Sul, será que esses países eles vão realmente conseguir sair de subdesenvolvido e se tornar desenvolvido? Pegando o Brasil como exemplo, a gente espera muito, torce muito para que isso aconteça. Mas para que realmente ele venha a acontecer, precisamos mudar muita coisa dentro do nosso país. Com relação a quê? Com relação à corrupção, ou seja, a nossa política, desvio de dinheiros públicos, melhorar as infraestruturas, saneamento básico, a questão de moradia, saúde, educação, segurança. Então, tudo tem que ter um melhor desempenho para ser analisado e o país deixar de ser subdesenvolvido e se tornar desenvolvido. Esses são os critérios de análise. E aí muita gente me pergunta, muitos alunos questionam, levam essa pergunta para a sala. E aí, professora, o Brasil realmente tem essa condição de se tornar um país desenvolvido? Condição ele tem, tanto econômica como territorial, ou seja, o que o nosso país tem para oferecer e se tornar uma grande potência é grande. Mas o que precisa ser mudado dentro da nossa história para que tudo isso ocorra positivamente é um único ato. E que ato é esse? É acabar com a nossa corrupção. Porque a partir do momento que ocorre um desvio de dinheiro público, os investimentos nos setores de saúde, educação, moradia, segurança, eles não vão chegar a esses recursos. E se não chega o recurso, não vai ter a melhoria para o povo. Então, tem que levar em consideração esses critérios. E mais uma coisa que também eu mencionei para vocês. Esses critérios de análise é com base nos órgãos públicos, não em órgãos privados. O que são esses privados? São empresas particulares. Não é analisada a parte particular, ou seja, empresas particulares. Eles analisam tudo com base nos órgãos públicos, ou seja, o posto de saúde do seu bairro, a escola pública do seu bairro, a questão do saneamento, o asfalto, a infraestrutura, se tem investimento em lazer, em cultura para a comunidade, sem precisar pagar, tudo isso é levado em consideração. E a partir de agora, vamos realizar algumas questões, ou seja, vamos resolver algumas questões. Lembrando a vocês que esse nosso assunto é uma revisão do que já vimos em aulas anteriores e que ele estará no seu TD de avaliação. Então, esse é o momento para você tirar toda a dúvida que
ficou no decorrer das nossas aulas. Vamos fixar aqui o que vimos na aula de hoje. Primeira questão nós temos a identificação dos países, deixa eu alterar aqui a cor para vocês. A identificação dos países em função dos conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, ou seja, a definição de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, constitui-se em uma difícil tarefa, na medida em que alguns indicadores socioeconômicos, muitas vezes, são comuns tanto para os países de primeiro como para os países de terceiro mundo. O que ele está querendo dizer? Que é levado em consideração os indicadores sociais. Quem são esses indicadores que eu já mencionei para vocês anteriormente? Analisa a questão social, analisa a questão educacional, questão da saúde, segurança, ou seja, é todo um contexto girado em torno da sociedade, da população. Então, eles querem saber se todos têm o mesmo direito, ou seja, seus direitos são adquiridos, independente da sua classe social, independente de onde ele more, independente do poder aquisitivo que aquela família tenha. Então, isso é analisado para definir um país de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, ou seja, primeiro mundo, capitalista desenvolvido, segundo mundo, socialista desenvolvido, terceiro mundo, capitalista subdesenvolvido. No caso aqui da nossa questão, ele está fazendo uma comparação com o primeiro e o terceiro mundo. Por quê? Ambos são países capitalistas, mas um é desenvolvido e o outro é subdesenvolvido. Continuando a nossa questão. Um seguro indicador da condição de desenvolvimento, ele quer saber o que é levado em consideração, que faz com que o capitalismo desenvolvido se torne diferente do capitalismo subdesenvolvido. Vamos analisar os itens para que vocês melhor compreendam. O item A fala o seguinte: produto interno bruto volumoso, ou seja, a renda per capita dos dois países, desenvolvidos e subdesenvolvidos. É isso que ele analisa? Se ele está levando em consideração a um indicador social? Não, não é esse. Item B, a renda per capita elevada. Ele está dizendo que os dois critérios têm que ser do mesmo padrão. Não, não é. Desenvolvido é melhor do que o subdesenvolvido, ou seja, ele é mais elevado e o subdesenvolvido é mais baixo. O nosso item C, uma industrialização moderna. Essa industrialização moderna, ela não gira em torno só de um sistema econômico ou só do outro. Preste atenção. No nosso país, por exemplo, o Brasil, que é subdesenvolvido, nós temos um processo de industrialização moderna. Mas quando se compara com um dos países desenvolvidos, os nossos equipamentos, eles já estão o quê? Ultrapassados. Lembre-se nos exemplos que eu dei na sala de aula com relação aos telefones, celulares, os computadores, ou seja, esses aprimoramentos tecnológicos que já existiam nos países desenvolvidos e que demoraram para chegar nos países subdesenvolvidos. Então, o item C está falso. Item D, as desigualdades sociais amenizadas. Olha aí o nosso item correto. É o item D. Por quê? Ele está dizendo que as desigualdades sociais que existem nos países capitalistas, elas conseguem ser resolvidas, ou seja, eles conseguem ter um controle, mas dos países subdesenvolvidos, capitalistas, eles não conseguem. E a nossa terceira questão, ela fala sobre o quê? Vamos observar. De acordo com o que estudamos, quando surge a nova ordem mundial, desaparecem os países de primeiro, segundo e terceiro mundo, ou seja, quando acaba a Guerra Fria. Presta atenção, calma. A gente viu isso na a primeira aula sobre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Calma lá, tenha atenção. Quando ele diz essa nova ordem mundial, é a nova divisão socioeconômica.
Lembrando que os países antes eram divididos em primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, socialistas desenvolvidos e terceiro mundo, capitalistas subdesenvolvidos. Após esse processo, nós tivemos a divisão de países do norte e países do sul, países ricos e países pobres. E atualmente, nós temos a divisão de quê? Desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, a gente pode dizer que é uma nova ordem geoeconômica? Sim. E que isso realmente aconteceu após a Guerra Fria, quando o socialismo ele entrou em um processo de desestruturação, ou seja, ele foi perdendo força, o sistema político, comunista, socialista começou a entrar em crise, e aí o capitalismo começou a dominar o mundo. Então, o nosso item 2, ou seja, a nossa segunda questão, ela é o quê? Verdadeira. Terceira questão, nós temos sobre as afirmativas em relação à nova divisão de socioeconômica desenvolvido e subdesenvolvido. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeiro parêntese. A maior parte dos países ricos situa-se na porção norte do planeta Terra. Lembra? Linha do Equador. Países acima da linha do Equador eram chamados de países do norte e países ricos. Então, esse item aqui, ele está o quê? Verdadeiro. Segundo parêntese, a maior parte dos países situados no sul, ainda que não exatamente ao sul do Equador, ou seja, ali no meio, é constituído de países desenvolvidos, ou seja, que está ali próximo da linha do Equador. Países desenvolvidos, e aí? Não, esse item é falso. São países o quê? Subdesenvolvidos. A linha do Equador dividia apenas em países ricos e países pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nosso terceiro parêntese. Essa divisão do mundo em países do norte e países do sul considera exatamente a divisão feita pela linha do Equador como uma marca divisória entre os grupos, ou seja, entre os territórios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Foi a linha do Equador que definiu hemisfério norte e hemisfério sul. Acima rico, abaixo pobre. Acima norte, abaixo sul. Próximo parêntese. Há vários países pobres no hemisfério norte. E aí? De acordo com a linha do Equador. O México, por exemplo, ele é um país pobre? Sim. Após aquela divisão da linha do Equador, nós tivemos o quê? Uma outra divisão que, independente do local que o país estivesse, ele poderia ser classificado como um país desenvolvido, como um país subdesenvolvido, ou seja, um país rico ou um país pobre. Então, aqui quando ele diz, ó, há vários países pobres no hemisfério norte, ele está falando uma verdade. Por quê? Porque o México, ele está no hemisfério norte. Os países da América Central, ele está no hemisfério norte. Parte do continente africano, ele está no hemisfério norte. Então, sim, esse item está verdadeiro. Próximo parêntese. Essa divisão não considera a linha do Equador como marco divisório. Neste caso, a divisão entre norte e sul foi definida com base nas condições econômicas, sociais de cada país. Ele está dizendo que a divisão de país desenvolvido e subdesenvolvido não é mais com base na linha do Equador, e sim na divisão, no cálculo e na avaliação social e econômica. Aí você lembra da linha desregulada. Independente do ponto, o país pode ser classificado como desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, nosso parêntese aqui está o quê? Verdadeiro. Concluindo, o que vocês vão fazer? Nós tivemos 3 questões de revisão, ou seja, de fixação sobre o que vimos nas nossas aulas nas últimas semanas e na aula de revisão de hoje.
Vocês vão copiar no caderno, responder e me enviar a foto no Class. E chegamos ao fim, o quê? A nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tirado qualquer dúvida que surgiu no decorrer da aula, mas caso ainda esteja com ela, ou seja, não conseguiu compreender algum momento da nossa aula, você pode reassisti-la ou ir lá no Class falar comigo. Exatamente, estarei lá para tirar suas dúvidas. Não fique com ela guardada para você, pois nessa semana vocês têm um TD de avaliação. Então, é um dos assuntos que está sendo abordado no seu TD. Se tiver a dúvida, não vai conseguir resolvê-lo. Então, me procure no Class que eu vou tirar a sua dúvida. E aí você vai conseguir, se garantir no nosso TD. Vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até nosso próximo encontro e tchau, meu povo!